Estamos de volta com um novo tema, um novo assunto. E o assunto hoje é consignação em pagamento na Justiça do Trabalho. Pois bem, primeiramente é necessário que se esclareça que a consolidação das leis do trabalho ela é omissa quanto a este aspecto. Então, por ser ela omissa, o advogado, a advogada tem que se socorrer do princípio da subsidiariedade ou da supletividade que está previsto no artigo 769 da CLT, e esse artigo deve ser combinado com o artigo 15 do novo Código de Processo Civil. A previsibilidade legal dessa ação de consignação em pagamento, ela está no artigo 539 a 549 do novo Código de Processo Civil e ainda nos artigos 334, inciso 1 a 5 e a 345 do Código Civil Brasileiro. Então lá vai se encontrar, nesses artigos, se encontrarão todas as regras para a propositura da ação de consignação e pagamento na Justiça do Trabalho. E qual é a finalidade do ajuizamento dessa ação? A finalidade ela é cabível toda vez que o credor não puder ou sem justa causa se recusar a receber o pagamento ou dar quitação na devida forma. Essa é a dicção do artigo 335.1 do Código Civil Brasileiro. Em outras palavras, o empregador manda o empregado embora, quer pagar os direitos dele, no termo de rescisão de contrato de trabalho, e ele, sem justa causa ou sem justo motivo, se recusa a receber. Isso é uma das hipóteses. Esse tipo de ação é muito comum na Justiça do Trabalho. Então, o uso dela pelo empregador, em especial, se faz necessário exatamente quando o empregado se recusa a assinar um TRCT, um termo de rescisão de contrato de trabalho, seja pela demissão motivada, ou seja, aqueles casos do artigo 482, alíneas A a M da consolidação das leis do trabalho, ou ainda até mesmo pela questão da demissão imotivada. Então o empregador faz uso dela para que se evite o pagamento daquelas multas previstas no parágrafo 6º e 8º do artigo 477 da CLT. Como toda ação, a ação de consignação em pagamento tem também seus requisitos específicos e especiais. E eles estão previstos no artigo 542, 1 e 2 do novo Código de Processo Civil. Bem como também é necessário que nesse tipo de ação faça a narração dos fatos, dos fundamentos jurídicos do pedido, se peça a citação do réu para contestar o pedido ou vir receber, fazem parte também de seus elementos indispensáveis e integrativos. O autor dessa ação chama-se consignante. Contra quem se entra com essa ação chama-se consignado. E nessa ação, o réu, ou seja, o consignado, ele será citado para levantar o depósito efetuado ou contestar o pedido. Entretanto, se o depósito não for feito pelo consignante no prazo estipulado pelo juiz, que está lá no artigo 542 do novo Código de Processo Civil, o processo será extinto sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485.4 do novo Código de Processo Civil. Agora, aqui também se faz muito relevante citar uma situação de um nível de complexidade maior. Ou seja, duas ações propostas paralelamente.
a ação de consignação e pagamento proposta pelo empregador, a ação trabalhista proposta pelo reclamante, trabalhador. Uma cai na 8ª vara, outra cai na 10ª vara do trabalho, hipoteticamente falando. E aí, como é que nós ficamos com essa situação? Nesse caso, evidentemente, haverá um juízo prevento. E qual é? E o que seria o juízo prevento? O juízo prevento é aquele que primeiramente toma conhecimento da propositura ou da ação de reclamação trabalhista ou da ação de consignação e pagamento. E isso de acordo, com o artigo 58 e 59 do novo Código de Processo Civil, essas ações serão reunidas. Então, se a ação de consignação e pagamento foi proposta em primeiro lugar e a audiência foi marcada, então cabe ao advogado e à advogada do reclamante dizer, olha, tem uma ação lá na outra vara trabalhista proposta. O juiz vai perguntar ao reclamante se aquilo é real, é severo, e ele vai confirmar que sim. Então, o juiz, tá entendendo? Vai pedir, solicitar aquela vara, o juiz ou a juíza daquela vara onde está ocorrendo a reclamação trabalhista, que aquele feito seja deslocado para que as ações sejam reunidas, tanto a de consignação quanto a reclamação trabalhista. E essas ações também elas devem ser reunidas por uma questão mais do que óbvia, ou seja, pela questão da conexão, porque lhes é comum o pedido e a causa de pedir. Isso está previsto no artigo 55 do novo Código de Processo Civil. E por isso, essas ações serão reunidas para que haja uma decisão conjunta. Melhor dizendo, para que não hajam decisões eminentemente contraditórias. Por isso, a reunião dessas ações. E isso também tem previsão, está lá no parágrafo 1º do artigo 55 do novo Código de Processo Civil. Pois bem, tecidas essas considerações sobre o tema aqui exposto, não quero dizer com isso que a temática está totalmente encerrada, absolutamente não, mas essas são as considerações que eu julgo assim importantíssimas para o ajuizamento desse tipo de ação. Até uma próxima vez com um novo tema.